Pessoal, boa tarde. Estou aqui para fazer mais uma gravação sobre o uso do Tinkercad, né? Então vamos lá, começando bem do básico aqui. A gente vai acessar ele, então vou lá no Google, né? E vou colocar aqui Tinkercad, já apareceu aqui, Tinkercad, né? Ou Tinkercad. Clicamos nele, esse primeiro que aparece, a gente clica de novo. Daí, como eu já tenho a conta, vai aparecer aqui. Quem não tem conta, daí tem alguns outros vídeos explicando como criar. Então, estou dentro do Tinkercad. Aí, o que a gente vai estar trabalhando? Nós vamos vir aqui no criar, né? Aqui do lado direito, às vezes muda, né? Mas esse está aqui no direito, criar. E vamos criar um circuito. Legal. Aí, a gente vai estar usando esse circuito. Nós podemos fazer circuito simples e tal, né? Por exemplo, eu quero acender um LED, então eu pego aqui a pilha, trago para cá, aí vou pegar o LED, né? Trago ele para cá também. O LED ele tem polaridade, né? Então aqui o lado dele catódico é negativo. Então eu pego aqui esse catódico, ligo aqui no negativo. E aqui é só clicar que ele já vem. Normalmente, por padronização, o negativo a gente usa a cor preto. E o positivo vamos usar o vermelho. Então eu clico aqui no anodo dele, trago para o vermelho, ligo e vou passar essa linha aqui para a cor vermelha. Então aqui uma pilha e um LED. A hora que a gente ligar, começar a simulação é para ele acender já. Então vamos iniciar a simulação. Acendeu bem fraquinho, por quê? Porque o LED precisa de pelo menos 2 volts. E aqui a pilha é só 1,5. Então vou parar a simulação. Eu venho aqui na pilha, clico nela. E onde está uma bateria, eu venho e seleciono duas baterias. Ele já faz automático. Então continua o menos aqui ou mais lá. Só que ao invés de 1,5 volt, agora a gente tem 3. Então vou iniciar a simulação. 3 volts é muito pro LED, então ele queimou. Acendeu, mas brilhou tanto que queimou. Então, mas funcionou. Daí vou parar a simulação. E daí o que a gente faz? Vamos colocar nessa, ou no negativo ou na linha positiva. A gente vai apagar aqui, cliquei nele, delete, e vou colocar um resistor. Qual que é a função do resistor? É diminuir a energia que está indo para o LED, diminuir a corrente, né? E consequentemente abaixar a voltagem. Então coloco ele aqui, clico aqui nele, depois da saída dele eu venho para o LED. Tem uma conta que explica como calcular o valor desse resistor. Para a gente, no momento agora, nós sabemos que em torno de 220 ohms ele atende. Então vem aqui, onde está o quilo ohms, eu coloco só o ohm. E aqui onde está 1, nós vamos colocar 220. Quando é feito isso, as cores dele já mudaram ali, ó. Então ele já assumiu esse valor. Vermelho é 2, outro vermelho é 2 e o marrom é 0, 220 ohms. Aí a hora que começar a simulação, vocês vão ver que ele acendeu mais fraco do que da última vez, só que não queimou. Então está funcionando. Aí isso daqui é a simulação que a gente fez, uma primeira aqui. Legal. Agora vamos apagar aqui. Clico nele, apago. Clico aqui, apago. E clico no resistor e apago. Agora a gente vai usar o microcontrolador, ou essa placa controladora que é o Arduino, né? Então o Arduino, o que ele é? Ele é um sistema que existe aqui, onde tem um microcontrolador, que é como se fosse o cérebro dele, tem a parte da alimentação, tem o botãozinho de reset, né? E tem aqui o cristal que dá a sequência para ele ficar trabalhando, né? E daí, trazendo ele um pouco mais para o centro e dando uma olhada, a gente vai ver que ele tem o seguinte, ele tem vários pinos, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Sendo que um deles é o GND, que é o ground, né, o terra, e tem outro terra aqui embaixo, mais 2, e aqui a gente tem saídas de tensão, uma de 5 volts e outra de 3 volts e pouco, 3.3. E esses pinos aqui, de 0 até o 13, é o que a gente chama de pinos digitais. Eles podem ser configurados como entrada ou como saída de sinal. E aqui embaixo, o que a gente fala digital? Digital é que tem dois estados só, ou está alto ou está baixo, né? Então, por exemplo, a luz está acesa ou apagada, o motor está ligado ou desligado. Só que aí a gente tem os pinos analógicos também. Esse analógico, o que ele é? Quando ele vai medir alguma coisa,
que pode ter sinal diferente de ligado e desligado. Por exemplo, a temperatura hoje, eu não vou falar se ela está ligada ou desligada, mas eu vou falar se está quente, se está mais quente, um pouquinho menos quente, mais frio, um pouco menos frio. Então, quando você tem sinais que eles variam, não são só 2.0 ou 1 ligado ou desligado, então você usa essa parte analógica aqui para medir. Então vamos lá, voltando aqui para a nossa atividade, o que nós vamos fazer então? A gente vai pegar esse Arduino e vai fazer ele comandar esse LED aqui, que é uma operação básica, né? Então vamos pegar e trazer o LED para cá. Aí, o que vai ser interessante aqui? A gente vai falar de alguns conceitos, né? Então, para eu fazer esse LED acender, o que eu preciso? O lado negativo dele, que é o catodo, tem que estar ligado aqui no GND. Então, o GND vem para cá e está ligado aqui. É como se fosse o negativo da pilha ligado aqui nele. E daí o positivo vai ligar para cá, no outro terminal dele, que é o anodo. Só que qual positivo eu vou usar? Eu que escolho. Dependendo da... Eu estou com a placa aqui, então eu posso usar, por exemplo, o 7, o 6, o 11, o 12, qualquer um desses daqui. Normalmente a gente não usa nem o 0 nem o 1, porque eles têm outra função também, né? Então deixa sempre eles livres. Mas vamos usar, por exemplo, o 5. Aí, só que a mesma... Vou pegar o 5 e colocar aqui, ó. Cliquei no 5, coloquei lá no LED. Aqui, como vai acender, eu deixo... Vai sair a energia, né? O mais 5 volts. Então, eu deixo aqui em vermelho. Esse daqui, como está no negativo, a gente clica nele e vamos colocar ele em preto. Que é um padrão, né? Beleza. Então, se eu fizer só isso daqui e falar para simular, vamos ver o que acontece. Ó, vocês viram que não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente só fez a ligação, mas não passamos nenhuma informação para o Arduino. Então tem um LED ligado nele, mas ele, pelo lado dele, ele não sabe aonde esse LED está ligado e não sabe o que é para fazer com o LED. Então vai ficar assim, não vai funcionar. E como que a gente faz para passar a informação para o Arduino? Através do código. Então vem aqui, eu clico aqui em código e agora eu vou conversar com o Arduino através dessa linguagem aqui. Vou estar falando para ele o que eu quero que aconteça, como ele vai se comportar em relação a esse LED. Então vou pegar tudo que tem aqui, jogar na lixeira. Pego esse também aqui e jogo na lixeira. Então, para o Arduino, esse LED ele é uma saída. Porque ele vai mandar alguma informação para o LED. O LED não vai mandar nada para ele. Daí eu venho aqui no meu conjunto de blocos e eu vou escolher aqui a saída. Então, já estamos na saída. Aí, que tipo de saída que é essa? Eu tenho aqui, ó. Definir o LED incorporado como alto. O incorporado é esse daqui, não é dele que eu estou falando. Definir 0 como alto. Definir pino daqui e alto. Então eu vou pegar esse daqui. Por quê? Porque ele funciona assim. Quando eu trago para cá, então aqui ele fala definir pino. Qual dos pinos eu estou trabalhando aqui? Com o pino 5. Então vem aqui definir pino 5 como sendo alto. Então isso daqui já é uma informação, já é praticamente um programa simples. O que eu estou falando para o Arduino? Ó, tem um LED que está ligado no seu pino 5, porque ele só conta, ele enxerga, o terra é comum para todo mundo que estiver ligado nele. Mas ele vai estar mandando sinal pelo pino 5. Então eu falo para ele, ó, tem um LED, tem alguma coisa, né, que está ligado no seu pino 5. E eu quero que essa coisa esteja recebendo sinal alto. Então você vai mandar um para ele. Então isso daqui já é um programa, eu vou testar, vamos ver se funciona. Se quando eu mandar simular esse daqui sair o nível alto e fizer ele acender, a gente já sabe que essa primeira parte funcionou. Então vamos iniciar a simulação. Conectou, acendeu. Ele dá esse aviso aqui, por quê? Porque está saindo mais energia do que é o normal para o LED. O LED ele trabalha com 20 mA e aqui está vindo 53. Então no simulador funciona, mas se for um caso real, a chance de queimar ele é grande, num curto período de tempo. E daí só alguns detalhes. Ó, quando conectou o cabo, começou a simulação, a gente vê que esse LEDzinho aqui acendeu falando que ele está em on. Então se eu parar a simulação, desconectou, ele apagou. Então toda vez que a gente liga, vai acender o LEDzinho de on aqui falando que ele está funcionando.
Então, essa primeira parte aqui está feita, funcionou. A gente ligou, nós ligamos, fizemos o código, né? Ligamos o LED na placa Arduino, fizemos o código, mandamos para ele e ele fez o que era para fazer. Ah, manteve aceso. E agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar e falar assim, ó, você fica aceso, aí eu venho para uma ação de controle. Aí eu vou pegar isso daqui, aguardar. Eu quero que você aguarde 1 segundo. Depois disso você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquele mesmo pino que você mandou ligar e você vai apagar ele. Então que pino que mandou ligar? Foi o 5. Ele estava ligado, agora a gente vai falar para ele apagar. Aí depois que apagou, se eu fizer só isso daqui, quer ver o que acontece? Ó, iniciar a simulação. Conectou. Vou lá de novo, iniciar a simulação. Vamos ver por que não está indo. Foi, agora foi. Conectou. Ele acendeu e vocês estão vendo que não está apagando? Por que não está apagando? Na realidade, ele está apagando, mas como a gente não colocou um tempo aqui, então ele acende, espera 1 segundo, só que ele apaga e não espera nada. Então apaga e já acende de novo. Então esse tempo de apagado está muito rápido que a gente nem percebe. Dá a impressão de que ele está aceso direto. Então precisamos colocar um controle aqui também. Então vem aqui no controle. Vou pegar outro desse aguardar. Clico aqui nele, trago para cá. E aqui eu não quero que ele aguarde 1 segundo. Eu quero que ele aguarde menos tempo. Então eu vou pegar milésimos de segundo, né? Se eu pegar 1000 segundos, pegar 1 segundo, dividir em 1000 partes e pegar 200... Então vai ser esse o tempo que ele vai ficar apagado. Então acendeu, espera 1 segundo, apaga, espera esse tempinho pequeno e acende de novo. Vamos testar para ver? Conectou, ligou, ele acende, tá vendo que ele fica aceso um pouquinho só apagado, não chega nem a apagar de tudo, já acende de novo. Então esse é o programa que a gente fez para ele. Legal? Então aqui foi só para tentar entender, e um negócio interessante também, essa linguagem de bloco, é para blocos, né? É para a gente aprender a noção da lógica de programação. Mas eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui e ao invés de usar só bloco, eu coloco bloco mais texto. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para a gente o que nós fizemos e como seria a linguagem escrita para o Arduino. Então isso daqui, ó, definir pino 5 como alto. É o que ele fala aqui, ele está falando que o pino 5 é uma saída. Então ele começou lá, o void setup, ele vai passar as informações para a placa. Qual primeira informação? Ó, você tem alguma coisa ligada no seu pino 5. Isso daí é uma saída para você. Então o Arduino sabe, pô, é uma saída, eu vou ter que mandar sinal para ela ou não. Aí ele vai fazer o loop. O que eu quero que você fique fazendo? Que é o que a gente fez aqui. Você vai pegar e vai fazer uma escrita digital nesse pino 5. Então, digital write, né? Ele vai escrever digital. No pino 5, o que ele vai escrever? Vai escrever alto. O alto o que é? Ele vai mandar sinal para acender o LED. Aí ele vai aguardar, né? No inglês é delay. Ele vai dar um delay de quanto? De 1000. Aqui ele aciona tudo como milissegundo, né? Então, um delay de 1000 milissegundos, que é 1 segundo aqui para nós. Depois que ele der esse intervalo, ele vai fazer o quê? Aí ele vai escrever nesse mesmo pino baixo. Então ele manda apagar. Aí ele dá esse delayzinho de 200 milissegundos e volta lá para cima. E vai ficar rodando isso daqui. Então esse é o loop que a gente tem. De aqui é bacana porque quando eu coloco nesse bloco mais texto, eu faço a minha programação no bloco, mas eu vejo o que está acontecendo. E já começo a fazer a associação entre os dois tipos de linguagem. Então, feito isso, a gente inicia a simulação, conectou, ele acende, tá. Ah, mas de repente eu quero que ele fique menos tempo aceso, que ele pisque mais rápido. Para a simulação, venho aqui para o código, está aceso, eu quero diminuir esse tempo, está em 1000 milissegundos. Então, eu venho aqui, passo para milissegundo, e onde estava, era o 1000, né, que era 1 segundo, eu vou colocar aqui 500 milissegundos. Feita essa mudança, vocês viram que mudou aqui também, ó. Então esse delay que era de 1000 milissegundos passou para 500. Aí a gente vai trazer o código para cá, iniciar a simulação. Conectou,
Ó, estão vendo que mudou a frequência ali? Tá ficando menos tempo aceso agora. Então, a gente já tem o primeiro código aqui funcionando. Tá ok, gente? Então, isso daqui é só para tentar destravar um pouco o raciocínio. Porque o interessante de tudo é saber que se você só fizer a montagem, mas não fizer o código, ele não vai funcionar. Ele vai ficar parado ali, não vai... Por quê? Porque a placa não sabe o que é para fazer. Então, ela fica aguardando instruções. Aí, vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero mudar esse LED aqui que está saindo do pino 5, eu vou fazer ele sair do pino 13. Então, venho aqui, apago essa linha. E agora eu vou pegar daqui do pino 13 e vou ligar lá nele. Passar ela para vermelho. E agora eu vou pedir para rodar. Então vamos iniciar a simulação. Aí vocês vão ver que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque a gente fez uma mudança aqui. Então quando eu parar a simulação e voltar para o código, no código está falando assim, que eu estou definindo o pino 5 como alto. Mas se a gente... Vou botar aqui só blocos de novo, né? Só que se a gente olhar aqui, no pino 5 não tem mais nada. Então, como não tem nada, ele vai estar mudando o sinal do pino 5. Mas não tem nada no 5, não funciona. Então, daí que a gente tem que fazer nessa situação aqui? Tem que adequar o meu código ao sistema. Então, onde está pino 5, agora vai ser pino 13. Porque é aqui do 13 que está saindo o fio que vai lá para o nosso LED. Então, eu venho aqui definir pino 13 como alto e depois eu venho aqui definir pino 13 como baixo, que era 5, agora está no 13. Daí vamos fazer a simulação, iniciar a simulação, ligou, ó, está funcionando normal. Então esse que é o conhecimento que a gente precisa ter, saber o que nós temos que fazer, definindo e construindo passo a passo. Eu vou parar esse daqui e daí vamos gravar um outro vídeo com mais LEDs para a gente ver como a coisa vai funcionar.